Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais e hoje com um queridíssimo convidado, Pedro Santiago, Pedro Sampaio, meu amigo, cunhado, noivo da minha queridíssima irmã, um homem referência na engenharia de Minas, né? Com certeza. Antigo jogador de futebol, quase foi para a seleção do Madrid, mas por uma falha no joelho não deu certo. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, tá bom? Tá bom. É um prazer estar aqui falando com você depois de tantos convites. Sem scripts. Sem script, sem nada, no ao vivo aqui. E vamos bater um papo, acho que vai ser legal. Me fala, Pedro, já começando. Hum. Quem que é o Pedro além da profissão? Além da profissão. Então, eu sou um cara calmo, tranquilo, lido com as coisas de forma aberta, no dia a dia, gosto de conversar, sou um cara que tenta ser divertido e tal, e é basicamente isso. Um cara curioso. Curioso, muito curioso. Gosto de fuçar muito nas coisas. Se tem uma pessoa que é multicoisas, é o Pedro. É verdade. Multifunções, sabe de tudo um pouquinho. E isso tem um porquê, né? Se a gente for falar lá da sua infância, lá na sua época de adolescência, um hábito que você tinha que, de certa forma, seu pai meio que cobrava, exigia de você, qual Sim. que era? Então, meu pai, ele sempre foi, óbvio, é um exemplo, e hoje, principalmente, eu vejo isso, que ele incentivou muito, né, a gente, eu, meu irmão, principalmente eu, de ir fazer as coisas e não depender dele. Então, tudo que ia fazer, ele não, se vira aí, faz as coisas e depois você vem com o resultado, né? E ele também é um cara que gosta de fuçar, mexer com equipamento, máquina, então acho que foi pegando um pouco disso. Então, tudo que eu vou mexer, eu gosto de fuçar, de ir atrás e fazer as coisas acontecerem. Então, é um hábito que já vem desde criança, de ser curioso mesmo, de fazer bastante coisa. Mas ele também, ele colocava, acho que metas de livro para ler, não era? Colocava, Assim. Ele sempre foi que, quando eu era menor, comigo, com meu irmão, então, você tem tantos livros para ler. Você vai sair, vai para tal lugar, ou vai ganhar tal coisa, com tanto, você tem esse livro para ler, tem essa meta. Aí toda vez a gente tinha que ler o livro, fazer uma apresentação para ele também, e é algo bom. Hoje eu vejo que eu queria ter mais fomentado esse hábito de leitura mesmo logo na infância. Na época tinha chat GBT? Não tinha. Então você tinha que fazer a apresentação Tinha que real. fazer, aí tinha horas que eu dava uma comida do livro, aumentava umas 5 páginas assim, para ir rendendo o livro. Teve uma vez que colocou eu para ler um livro de 400, 500 páginas, quando eu com 11, 12 anos. E o pior que eu li, gostei do livro, um livro difícil, mas foi legal. Você lembra o nome do livro? É o Robinson Crusoe. O que é isso? É a história de um marinheiro inglês da época acho que anos 1908, 1800, 1600, época de desenvolvimento mesmo da humanidade. E ele fica numa ilha preso, aí vai desenvolvendo a história dele, chega numa tribo de canibais, é uma história bacana. Então, assim, o seu pai, ele colocava uma meta de um livro por semana? Não, era algo meio variável, às vezes um mês, aí dependendo do livro e tal. E com o meu irmão também, ele pegou forte com isso daí, com o Miguel. Então, o Miguel foi mais ainda. O Miguel teve uma vez. Para ele ganhar o celular dele, ele tinha que ler 4 livros em um mês. Aí ele foi, lia o livro, apresentava. E não era só falar que leu, era Não, tinha que apresentar pro seu apresentar pai tudo, se fazer apresentação, em PowerPoint, tudo para apresentar para todo mundo. igual a escola. É. Não, mas assim, na época talvez você via como chatice, mas hoje, para bagagem, né, é uma bagagem que você tem de conhecimento para o Pedro Com que certeza, hoje tá aqui. verdade. Pedroca, tá, gente? Íntimos. Qual que é um hábito que você tinha no passado, coisas de 5, 10 anos atrás, você tá com 25? 23. 23, coisas de uns 5 anos atrás.
um hábito que você tinha no passado que hoje não condiz mais com o Pedro da atualidade? Um hábito que te fazia, de certa forma, regredir. Um hábito que eu tinha. Eu acho que um dos principais é o deixar para fazer depois. E que na verdade, todo mundo acho que luta hoje contra isso, né? Procrastinar? Procrastinação. A academia, vai um pouquinho, depois deixa para lá. Estudo também, concentração. Então, são coisas que você vai evoluindo, vai tendo maturidade e vai entendendo o sentido, e realmente você precisa fazer as coisas ruins, as coisas chatas que te dão prazer depois no final, né? Não é algo 100% momentâneo. Você vai, já realizou, já fez e aquilo lá deu uma felicidade momentânea para você. Mas são as coisas difíceis, né? Que às vezes tem dor, tem um sacrifício que Tem chegam. renúncia. Tem renúncia também. E fazem você ter satisfação depois no. Então você, 5 anos atrás, você era uma pessoa que procrastinava muito. Muito mais, sim, com certeza. Em N situações. E hoje é um hábito que você. Hoje eu tô, óbvio, em pleno desenvolvimento, mas muito melhor em relação a isso, consigo me concentrar mais, fazer o que eu preciso fazer, mesmo não querendo, são coisas que você precisa fazer e tô evoluindo. Estamos sempre em constante Com evolução. certeza. Pedroca, e assim, se a gente for lá na parte do futebol, quando você quase foi pro Madrid, né? Era Madrid? Eu tive várias. Eu falo Madrid, mas eu não sei. Várias experiências com futebol, né? Isso vai lá desde a minha infância, porque a minha família, ela sempre gostou muito de futebol e tudo. E minha família era corintiana. Toda a família praticamente era corintiana, tem alguns palmeirenses. E eu nunca fui apegado com futebol. Tipo assim, até uns 7, 8 anos, nem ligava muito para futebol. Aí um dia, por acaso, meu pai, que não gosta de futebol, ele falou: Pedro, tava tendo jogo. Aí meu pai: Pedro, a gente é São Paulo, tá? Vai lá e torce pro São Paulo contra o Corinthians, que tava jogando contra o time da minha família. Aí nisso eu fui, acompanhei e tal. Depois desse dia, eu não sei o que aconteceu que transformou. Virou um hiperfoco. Aí eu comecei a jogar aos poucos e tal, fui vendo que eu jogava bem até. Aí meu pai me colocou na escolinha, primeiramente na escolinha do São Paulo, que era aqui em Cuiabá, isso com 8, 9 anos. Aí começou. Aí rotina de treino e tal, minha avó me levava no treino, então era treino todo dia, de manhã cedo. Aí depois disso, eu fui para a escolinha do Santos, que eu estava com 11, 12 anos. Tudo aqui em Cuiabá, né? Tudo em Cuiabá. Nisso eu tive uma mudança de rotina também, porque eu estudava de tarde. E o treino só era de tarde, então eu já tive que mudar. Eu tive que mudar para manhã para treinar de tarde, isso com 10, 11 anos. E fui evoluindo, fui em algumas competições para fora, pela própria escolinha. Fui melhorando, jogava bem, eu era atacante. E nisso surgiu a oportunidade no Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Isso com 12 anos, criança praticamente, né? Aí fui pro Atlético Mineiro fazer um teste, aí lá eu cheguei, joguei bem, fiquei mais uma semana. Aí joguei bem, fiquei mais uma, isso em teste ainda, né? Aí o pessoal gostou, tudo. Só que eu ainda era muito novo, eu não podia ficar dentro do time ainda, eu era criança. Aí então eu voltei para Cuiabá, continuei jogando, tudo. Aí com 14 anos eu voltei de novo pro Atlético Mineiro. E nisso também tava muito bem. Treinei uma semana, pediram para ficar mais uma. Treinei mais outra, pediram para ficar mais uma semana. Treinei mais uma semana. Aí nisso chegou em 3, 4 semanas. Só que a diferença, hoje o futebol, acredito que quem conhece sabe que tem uma máfia de empresário. Então, se você não tiver um apoio forte por trás de um empresário ou alguém conhecido, a vida é mais difícil. Então, fica mais complicado. E eu nunca tive esse apoio. Meu pai não queria, ele não queria que a gente ficasse dependente disso, né? Meu pai
no início ele era meio receoso, minha mãe também, de deixar eu ir muito cedo, assim. Então eles ficavam bem restritos, assim, ia um pouco, e eles só queriam que eu fosse em time grande. Teve a oportunidade em times menores, mas eles, não, vai só no time grande porque vai ser melhor. Mas para ir num time grande, aí tem que ter toda Isso, essa... aí chegou no final do Atlético Mineiro, o pessoal falou, não, você tá no mesmo nível do pessoal que tá aqui, então não vai ser agora, e mandaram eu embora. Aí depois disso, continuando, ainda fui pro Curitiba, fui para Curitiba, no próprio Curitiba, passei muito frio lá, fiquei umas 3 semanas lá também, peguei 3, 4 graus lá, E isso ficava, muda na hora de jogar? muda. Lá, o alojamento ele era dentro do próprio estádio, era um estádio antigo, e não sei se as paredes, não sei, era muito gelado, muito frio. Eu ficava lá dentro com 3, 4 cobertas, eu só ia treinar, aí no treino, parecia que o peito até dói de tanto frio assim, dedo congela do pé. Ah, é um trem. Mas aí o rendimento na hora do jogo cai? Não, não necessariamente. Às vezes até bom, porque o frio ele você consegue, parece que consegue recuperar mais rápido. Ah, entendi. Então, diferente do sol. O sol muito forte, igual o de Cuiabá, Você desidrata é também. muito, você fica acabado muito rápido. Aí lá também fiquei esse tempo, mandaram embora novamente, voltei para Cuiabá. E nisso eu fui. Meu pai conhecia um cara que era do São Paulo Futebol Clube. E E aí eu consegui um teste lá. Era meio uma peneira, não era diretamente com o pessoal que era da base. Aí eu fui pra lá. Aí cheguei lá, eu achei que eu ia treinar com o pessoal que já tava do time mesmo. Eu cheguei lá, era com 200 meninos, que ninguém era do time. Aí eu fui, fizeram os times lá, tudo. Isso dentro da base de São Paulo, lá em Cotia. Joguei 10, 15 minutos e eu falei, cara, não tem jeito, né? Tem muita gente aqui. Aí foi passando, foram 2 dias, joguei 15 minutos 2 dias. Aí no final, o rapaz que estava sendo avaliador, ele, a gente gostou e tal, vamos ficar com você, esse e esse. Foram 3 só. Dos 200 que tinham, ficou 3. De 3 categorias diferentes. Eu naquela época era sub-15. Aí já conversou com meu pai, tudo, falou, ó, a gente gostou dele, a gente vai querer que ele fique aqui. Isso eu já tava lá, meus pais nem sabiam direito o que estava acontecendo. Aí fiquei lá no São Paulo. Treinei lá com alguns E você atletas. tinha o quê? 15 Tava com anos? 15 anos. 15 anos. Alguns atletas que até hoje jogam, treinaram comigo lá. Aí fiquei lá uma estrutura absurda lá, de primeiro mundo. E fui desenvolvendo. Fiquei 2, 3, 4 semanas. No último treino dessa semana, eu tomei um pisão no pé e trinquei o dedo do pé. Levaram para fazer Não exame e foi o tudo. joelho, então. Não, eu trinquei o dedo do pé nesse treino. Aí nisso eu fui levar para fui fazer exame, vi que tava trincado o dedo. Aí na semana da resposta, né, que seria o final, o pessoal, aconteceu isso e tal, retorna para Cuiabá, trata certinho e depois a gente agenda para você voltar novamente. Aí beleza, voltei para Cuiabá, continuei jogando, treinando numa escolinha e fui disputar um campeonato. Nesse campeonato, era mais um campeonato muito ruim, campo ruim, tudo, que foi onde eu machuquei o meu joelho a primeira vez. Que aí foi aonde cortou, Aí talvez, o seu dessa futuro vez, como futebol. exatamente. Esse foi a primeira pedra pelo caminho, né? Que eu tive com 15 anos de idade. Que eu rompi o ligamento do joelho jogando. Aí nisso eu já operei de imediato, porque eu não ia parar, porque eu rompi o ligamento, né? E eu não sabia como que era também, como que seria a volta, tudo. Falei, vou operar logo e vou continuar jogando. Operei o joelho, fiquei 6, 7 meses parado. Parado, ó. Aí fui retornar. E essa época que eu machuquei foi a época que eu tava No no auge. auge, né? Tava no auge físico, habilidade, tudo. Jogando bem mesmo. E assim, você de certa forma se destacou, né? Tinha um diferencial. Você acha que isso era mais algo de um dom que você tinha? Ou você tinha mesmo ali uma rotina bem
certinha, um Sim. preparo? Você tinha todos hábitos voltados a essa parte do futebol? Ou era mais assim, eu nem precisava me esforçar muito e já tinha esse dom? Na verdade, antes de eu machucar, eu tinha mais, tipo assim, eu não tinha hábito nenhum, não ia na academia, não fazia nada direito, não fazia alimentação direito, Antes de você machucar o joelho. antes de eu machucar o joelho. Tanto que eu era muito magro também, eu pesava 55, 60 quilos, era muito Vivia a magro. base só de Nutella. Muito doce, era desregrado, e antes de eu machucar o joelho. E era, tipo assim, um dom que eu tinha e E eu você ia jogava jogando, bem? jogava bem. E a lesão no joelho refletiu, eu acredito que refletiu nos hábitos que eu tinha, né? Porque hoje você, para ser jogador, com 15 anos, você praticamente já é jogador profissional. Então o seu hábito, a sua rotina, ela já tem que ser regrada desde 10, 11 anos, 9 anos. Você tem que treinar, tem que descansar, tem que comer certo, Pra comer você bem. persistir ali. Sim, porque é como se fosse um desenvolvimento. O meu desenvolvimento de criança até o começo da adolescência não foi algo adequado. Não tive acompanhamento com nutricionista, não tive acompanhamento físico mesmo. Eu só ia, treinava e tá de boa. Na escola jogava, não tava nem aí se machucava ou não. Então acredito que refletiu na minha primeira lesão. Aí depois que eu machuquei a primeira vez, aí eu comecei a mudar, porque se eu não fizesse a academia certa, não comesse certo, não tivesse uma alimentação regrada, sono, eu não ia conseguir voltar, porque meu corpo ele estava fraco. Eu fiquei 6 meses parado, então outra coisa que eu pequei foi nisso. Eu não fiz o acompanhamento certo. Então, nos primeiros meses, eu fiquei 100% parado. Não fazia os exercícios que tinha que fazer, Fisioterapia. Assim. fisioterapia certa. Eu perdi todo o músculo do meu corpo. Meu corpo virou minha perna virou Definhou, né? definhou, ficou um graveto minha perna. Isso atrasou muito a minha recuperação e quando eu voltei eu não estava 100%. Então, isso atrasou. Aí depois que eu voltei, logo que eu voltei eu tive outra lesão, só que no quadríceps. E isso atrasou mais ainda, fiquei mais 3 meses parado. Aí nisso, eu acredito que eu já estava com a Mel já. Eu comecei a fazer acompanhamento com você já nessa época, que foi quando eu machuquei a primeira vez. Aí que a gente começou a fazer a alimentação certa, porque eu gastava muita energia, né? Eu treinava de manhã cedo, ia na academia, eu ia antes da escola, ia pra academia, depois ia pra escola, e logo depois da escola eu tinha o treino, tipo assim, 1 hora depois. Aí chegava em casa de noite, tipo assim, 6 horas, acabado tudo. Aí a gente sentou, né? Fez um acompanhamento. Teve até dieta minha que tinha 3.500 calorias, sei lá quantas Você calorias. lembra, né, Pedro? Lembro. Era vitamina toda hora, não sei se teve hipercalórico, foi difícil. Mas aí, isso daí foi tudo depois da lesão? Isso foi depois da lesão. E aí, depois da lesão, aí não, as coisas não voltaram, mas você Depois que foi da lesão, que eu tava jogando no Cuiabá. Na final um dia antes da final do Campeonato Mato Grossense, rompi o ligamento do outro joelho. Ah, verdade. Então, foi a segunda lesão. E do quadríceps? O do quadríceps recuperei tudo, voltei a jogar. Aí uns 4 meses, 5 meses depois, eu rompi o ligamento do outro joelho, do joelho esquerdo. Aí foi um baque um pouquinho maior, porque eu já estava voltando de fato, aí que eu estava voltando, já estava pegando ritmo de novo e machuquei. Aí, o que te fez desistir daí, de certa forma, de seguir carreira como... Depois dessa lesão, eu falei, não, agora não vai mais não e tal. Eu já estava meio desanimado mesmo. E só fiz a recuperação, tudo. Aí, acho que foi a época que entrou a pandemia. Que foi em 2019, 2020. Aí, eu estava na faculdade já, que eu entrei na Engenharia de Minas. Já estava linkado nesse tempo. E entrou a faculdade EAD. Aí, como eu ia fazer a faculdade EAD, tava na pandemia, e eu tava fazendo academia, tudo, eu falei, cara, vou tentar mais um pouco. Ainda tentou? Ainda tentei, com 18 para 19 anos, ainda tentei. Fiquei
continuei o treino, tudo, aí fui para outro time, que era o Ação, para jogar o Campeonato Mato Grossense Sub-19, tava com 19 anos. E isso junto com a faculdade. E isso já com os dois joelhos bichados. Os dois joelhos machucado não, né? Porque eu operei os dois. Mas não volta. Não volta a mesma coisa. Não volta a mesma coisa. Tem até exemplos de jogadores profissionais que eram craque, tudo. Depois que machucaram o joelho, não voltaram ao mesmo nível, né? E é uma limitação do corpo. Porque na sua cabeça parece que você nunca mais vai fazer os movimentos que você fazia antes. Isso daí uma coisa mental também. É mental. Eu até cheguei uma época de ir num psicólogo esportivo. Eu não sei nem se a Mel sabe disso, mas eu cheguei a fazer 2, 3 sessões de psicologia esportiva. Porque nessa época que eu machuquei, né, meu pai, quer fazer? Tem um amigo meu que tá mexendo com isso, eu fui lá, fiz tudo. Não gostei muito, eu fiquei meio assim e tal. Não, isso aqui eu já sei. Ela queria saber de tomada de decisão dentro de campo e tudo, o que eu faria, se eu sentia pressão e tudo mais. Cara, nunca tive isso, nunca fui de ficar nervoso. Meu joelho. Não vai mudar nada. Aí eu parei de ir. Daí, nessa época aí, continuei jogando no Ação, né? E a academia e alimentação nessa época era fundamental. Eu não gostava. Mas era preciso? Era preciso. Não gostava de ir na academia cedo, de madrugada, que eu tinha que... Alimentação também, comer o tanto que você passava para mim comer, mas eu tinha que comer, então fazia o esforço. E fui, joguei e conciliando a faculdade, né? Porque EAD. Aí você desistiu? Aí nisso eu machuquei de novo, no Ação. Aí, joelho? Não, aí daí foi um ligamento da coxa, chamado pata de ganso. Eu lembro. Aí depois dessa aí eu parei de vez. Aí falou, não é. Aí Jesus falei, falando, não dá, vai. Não vai mais certo. Não tenho frustração sobre isso tudo, porque eu tentei ao máximo. Meus pais me apoiaram muito também, até o máximo que deu. Então, quanto eu fosse ir, eles iam continuar me apoiando. Talvez você tinha um futuro... tinha um propósito diferente, né? Então, aí eu mudei meu horizonte para o outro lado, para engenharia. Mas assim, ainda na parte do futebol, só pra gente finalizar, o futebol, né? O que você acredita que é um hábito fundamental que um jogador tem que ter para se destacar? Para se destacar, primeiro de tudo, ele tem que ser diferente, né? A primeira coisa, ele tem que ter muita vontade, muita garra, muita determinação, porque é algo que não é fácil nem um pouco. Então, só o talento nunca vai chegar, não sustenta. Talento eu tinha tudo, mas no início meu esforço, minha determinação era totalmente diferente. Eu comecei a ter esse ímpeto tudo depois que eu fui machucar. Talvez se eu tivesse tido no início seria diferente, né? Mas como eu não tinha também o acompanhamento, tudo, acredito que isso linkou para não acontecer. Então seria o hábito da determinação, mas que leva... Foco, tudo, que leva aos hábitos, né? Aos hábitos de alimentação. Tem que ter determinação. Aí um hábito que ele tem que praticar, assim, em rotina, para ser diferente, isso daí que você tá vendo. Porque um atleta, se ele quer ser um nível profissional, até porque, na verdade, o esporte profissional ele não é saudável, né? Não chega a ser saudável. Porque é um esforço muito grande. Além, né? Muito além. É diferente de você fazer esporte para ser saudável. O esporte profissional, ele não é assim. Então, tem muitos atletas, eu também, você joga com dor, é um limite do seu corpo. Mas, se você quer chegar no objetivo, tem que abrir mão de muita coisa. Então, não é como se fosse uma adolescência normal, uma infância normal, é diferente. É uma disciplina diferente. É uma disciplina diferente. Que aí entra a parte de exercício físico, de alimentação. Quando eu tava nessa época, tudo, eu meio que não queria fazer o que... Eu queria jogar. Eu queria jogar e seguir o que os meninos, a gurizada fazia e tal,
Mas o meu hábito tinha que ser diferente. Talvez você não estava pronto para renunciar o que você precisava para ser um Para chegar no jogador. objetivo. E por que engenharia de Minas? Engenharia de Minas, eu entrei porque o meu pai, ele é topógrafo, agrimensor, né? E ele prestava serviço para mineração, entrou na área de drones, mexia com drone, fazia levantamento e tudo. E eu saí da escola, fiz o Enem. E eu não sabia para que eu queria fazer. Você queria ser jogador. Eu queria ser jogador, né? A princípio, sim. E nisso, meu pai e minha mãe, tem essa faculdade que abriu recentemente na UFMT, Engenharia de Minas, mexe com mineração e tal, a gente viu a emenda do curso. Eu falei, beleza, vamos tentar, vou me candidatar. Pela nota do Enem, eu passei com tranquilidade e tudo. Comecei. Sem conhecer muito, assim, da área. Então você foi meio que de paraquedas. Foi meio de paraquedas em partes, por causa do seu pai, sim. Né? Aí nisso são 10 semestres, né? Aí acabou a pandemia, voltou às aulas presenciais. Uma coisa boa foi que as matérias que são chatas, que reprova, que os professores são chatos, ruins, eu peguei AD, então eu conseguia dar uma balanceada, então eu consegui passar mais tranquilo, assim. Aí eu peguei presencial as matérias já específicas do curso. E nisso eu também comecei a fazer serviço com meu pai, levantamento com drone, Você começou tudo. a ir na prática, né? Isso, aí eu comecei a fazer na prática, aplicar na prática, fazer os voos com drone, mexer mais com mineração e tudo. E comecei a desenvolver o caminho na mineração. Então a engenharia de Minas não era um sonho nem nada, foi algo que surgiu, mas que hoje você gosta. Sim. Não, hoje eu já tô... Craque. Craque não, tô aperfeiçoando. Quando eu comecei a estagiar, né, na EMAL, uma empresa de calcário, eu estava no oitavo semestre, já tinha finalizado praticamente tudo, estava só com o meu TCC. E depois que eu entrei, você vê que a faculdade e a prática, não sei se em todas as faculdades são assim, mas na engenharia é muito diferente, é totalmente diferente. Você entra na faculdade, eu acredito que é mais para você aprender como lidar com as coisas, ir atrás, fazer acontecer para você. Só que é totalmente diferente do vamos ver, né? Do vamos ver. Porque muitas coisas que são teóricas que não vão se aplicar na prática e você tem que aprender isso na hora. É algo que é um desafio também, né? Mas eu acredito que uma coisa que eu trouxe do futebol também é a vontade de fazer acontecer também. De estar focado naquilo e um espírito de garra mesmo, de vontade. Disciplina, né? Também. Isso. E o que que você acredita que é a maior dificuldade hoje de um engenheiro de Minas? Maior dificuldade? Maior obstáculo para você ter êxito na sua profissão? O maior obstáculo é você tem que ser diferente. Não pode ser uma pessoa comum. Acomodada. Aí o diferente entra em que sentido? O princípio de você mostrar. Você não pode ser uma pessoa recatada. Isso foi algo que eu desenvolvi também, porque eu nunca fui alguém que chega e vai fazendo tudo e tal. Eu sempre eu ia vendo o que ia acontecendo e eu ia entrando aos poucos e tal. Só que é diferente. Lá na prática, né? Você tem que ir, você tem que fazer acontecer as coisas. Você não pode ficar esperando alguém vir e mandar você fazer para você se destacar, né? Óbvio que tem gente que vai ficar esperando, acomodado, mas não pode ser assim, senão não vai se destacar. Não vai se destacar. Então, assim, a questão do ser diferente, né, ter êxito no que você diz, é de sempre tomar a frente e atualizar, né? Sim. Tem um diferencial ali pra mostrar. Você ir atualizando, não pode ficar parado na mesma, porque hoje em dia ainda mais é muito dinâmico, então são novas informações que estão chegando, o que você achava que era certo antes agora já não é mais, e você tem que ir se atualizando e buscando o melhor, né?
E no trabalho da engenharia de Minas, tem plataformas digitais para executar? Como que funciona? Tem, Porque eu sou bem leiga, sim, né? Só para sim. falar. Tem uma ampla diversidade de softwares, software de integração, de planejamento, de detonação, perfuração, Tudo isso no digital. tudo isso é digital. Só que tudo você tem que saber a prática também, né? Então é tudo meio entrelaçado. Só que muita coisa hoje já é digital e é um planejamento. Então você tem que ir se aperfeiçoando, acomodando com softwares. Empresas usam de um jeito, outras usam de outro. Por isso que você tem esse lado um pouco também do digital, de sempre estar sabendo fazer de tudo um pouco, até pela profissão ou não? Ou porque você sempre gostou? Tipo, É, de mexer com vídeo, foto, editar, porque é uma coisa que sim. você sempre faz. É algo que eu gosto de fuçar, né? Igual eu falei no início. Então, mexer com edição de vídeo, para Mel, fazer post, Mel, quem essas não coisas. sabe, é a noiva dele, minha irmã, tá? Nesse meio do caminho, teve a Mel também, que entrou na É. minha vida, né? Quando eu tava com 16 anos, que a gente começou a namorar. Sua Era primeira muito. namorada, Minha né? primeira namorada. A gente era muito novinho ainda. Óbvio que na época a gente achava que era os Os top, né, e velhos. tudo mais. Mas a gente era bem novo, mas a gente foi desenvolvendo muito, a gente cresceu Juntos, né? juntos, né? Porque a gente começou desviando um pouco o foco, né? Mas a gente começou na A Mel te ensinou escola, alguns hábitos. a gente começou na escola, tudo, passou para a faculdade, teve aquela incerteza de saber se não ia dar certo, se não, mas a gente continuou junto, terminou a faculdade, começou trabalhando, tudo, ganhando as coisas junto mesmo. Hoje a gente já trata como conquistar as coisas juntos. Não você e Não não eu, ela, não os a dois. Mel. Já há algum tempo a gente já trata, ó, o que a gente está fazendo aqui é nosso, então é juntos. E isso eu acredito que foi um hábito também, né, que alavancou ainda mais o nosso crescimento. E um hábito que você define o seu relacionamento, qual hábito seria? Hábito nosso de companheirismo. A gente é amigo, muito, É que muito, antes de muito. tudo vocês eram Antes de amigos, tudo a né? gente era amigo, né? Então a gente trouxe isso e foi algo que acompanhou a gente desde o início. Então a gente sempre muito junto, muito amigos, conversando. É, Na hora de a gente conversar coisas sérias, são coisas sérias. Na hora de brincar, tem que ser divertido, tudo, mas sempre a união é o Companheirismo. principal, né? E transparência nossa, um com o outro. E a gente conseguiu indo, caminhando. Sempre mostrando quem vocês são, né? Sim, com certeza. E o lado espiritual vocês buscaram juntos também, né? É, é, também, desde o início, eu nasci já num lar evangélico. Meus pais, desde o início, eram da igreja evangélica. Eu já fui acostumado, sempre fui, mas óbvio, porque muitas vezes você fica com a experiência dos seus pais, né? Só que chega um ponto que você tem que ter as suas O seu experiências, o seu posicionamento, né? posicionamento. E eu sempre fui acompanhando, mas chegou um ponto, né, que acredito que tinha que ser as minhas experiências com Deus, o que Ele tinha para passar para mim, e fui evoluindo em questão disso também. Aí nós começamos, eu e a Mel, né? A Mel se batizou, eu era batizado antes. Mas você era, como você disse, pelos seus É pais, né? isso, não realmente era um sentimento que eu me sentia amado tipo assim, por Deus, sentir a presença dele e tudo. Foi algo que foi meio que evoluindo. Tem muita gente que realmente sente de uma hora porque não teve essa experiência na infância e de uma hora para outra parece que tudo muda. Eu acredito que no meu caso foi mais uma construção, uma evolução aos Pouquinho em poucos. pouquinho. Isso. E que aí eu fui sentindo, evoluindo nessa parte espiritual e hoje também é uma parte fundamental do meu dia, da minha rotina.
e de quem eu sou hoje também. Você tem um hábito de orar todos os dias? Sim, tenho. Isso foi algo também que foi uma luta também. Que você nasceu num lar evangélico, mas você não tinha o hábito de orar, Não, de ler Bíblia todos os sim, dias, né? eu orava com minha mãe e tudo, mas eu mesmo ter meus hábitos, tudo foi algo que foi sendo trabalhado. E é uma luta constante de você orar, buscar, realmente sentir e ir evoluindo como na parte espiritual, tudo. E hoje eu sinto já que tô bem melhor, sinto a presença e isso daí é algo que, como pessoa, traz você para parece que um outro nível, né? Você E consegue quando não tem aquilo, você sente a sente a falta, né? falta, com certeza. E às vezes tem alguns tropeços, tudo, mas você sabe o seu lugar, Sua sua identidade. identidade. E hoje faz parte da minha rotina, devocional, louvor também, o dia inteiro escutando louvor, tanto no trabalho, em casa, no carro com a Mel, tudo, oração, então é algo que já vem no dia a dia já. E você enxerga hoje algum propósito que você tem na Terra? Um propósito de vida? Você já conseguiu ter essa visão, esse discernimento ou ainda... Propósito como pessoa, eu sempre fui meio incerto, eu tinha jogador, tudo, aí depois eu comecei a namorar com a Mel, tudo, mas dos últimos tempos pra cá, como pessoa, eu acredito que o meu propósito mesmo é me casar com a Mel, uma mulher da minha vida, ter uma família, ensinar essa família os princípios certos, ver realmente a minha identidade, a identidade da Mel sendo refletida neles, influenciar as pessoas também que estão em volta de nós. Tem muitas pessoas que, para ser abraçada por nós, né, influenciada. E na parte espiritual eu estou procurando o meu caminho ainda, mas eu sei que tem muitas vidas ainda para ganhar para o Senhor e é algo que eu quero aprofundar ainda mais. E se a gente fosse colocar um hábito hoje que define o Pedro, qual hábito seria? O hábito. Um hábito que me define. Não tem ajuda dos universitários. Cara, um hábito que me define. Hoje, né? Sim, sim. Eu ainda. Cara, um hábito que eu tenho muito é essa de ir procurar mais coisas, conhecimento, entendeu? Curiosidade. Curiosidade. Eu sou muito. Tanto que as inteligência artificial, tudo eu vou mexendo, vou fazendo. Ousadia também. Ousadia. Eu gosto de ir procurando cada vez mais e vou me aprofundando, tudo. Um hábito que eu faço ainda é jogar futebol. Mesmo com o joelho ruim, meio ruim, mas ainda gosto. É que você gosta pelo um hobby, né? Por um hobby, hoje é por um hobby. Algo que traz felicidade e tal, e eu gosto de continuar praticando. Mas se a gente for falar, então, a definição do Pedro seria talvez ousadia e curiosidade. Né? Sim. Pedro, aqui um hábito que você não tem ainda na sua rotina, mas que você gostaria muito de ter. Qual hábito seria? Um hábito. Um hábito que eu queria ter, que eu ainda não tenho, é mais na parte espiritual, que é de realmente que eu e a Mel a gente vai desenvolvendo, que é de servir na igreja, nos encontros, realmente ter essa ousadia de... Não só o hábito da teoria, mas de pôr mais na de prática, pôr em prática. servir. Sim, porque eu acredito que é isso que o Senhor tem para nós, né? Porque a gente não vem aqui só para pegar e guardar pra gente e ficar aqui. Então é algo que a gente tem que espalhar. E é um hábito que eu pretendo exercer mais, algo que eu preciso. Também. E você evacua todos os dias? Sim, a maioria das vezes sim. Nunca tive problema com
Com fezes, não. Não. Suas fezes são moles, duras? Normal. Você acredita que hoje as suas fezes dizem muito sobre você ou não? Acho que não, porque sempre é igual. Não tem muito... Mas você acha que seu intestino não reflete na sua saúde? Ah, isso sim. Quando... Mas não diretamente as fezes. Eu olho pra ela e falo, ó, não. Mas você acha ela bonitinha, você tá sempre de É, acordo. tá de boa, sempre tá Você de não, boa. você não repara, às vezes, tipo assim, algum alimento que você come, algo assim, que ela fica mais mole, Se às vezes eu como algo mais gorduroso, muito assim, várias vezes seguida, eu percebo que dá uma alterada, assim. Qual alterado? Fica mais boia, Boia. mais, como que eu posso dizer? Aerado. Aerado. Aerado, mais esparramado, assim. Esparrama pelo vaso. Entendi. E você já associou o seu emocional com suas fezes ou nunca? Tipo assim, exemplo, tá meio ansioso, sentir que dá diarreia, ou resseca, ou vai mais vezes ao banheiro. É que você não é ansioso, né, Pedro? Não, Você vive na paz de Jesus, né? não tenho muito isso, não. Nunca percebi isso, Não? de alterar alguma coisa, não. Sempre segui o normal. Você tá desenfesado. Amém, que Amém. bom. Amém. Eita, glória! Pedroca, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Alguma mensagem, qualquer uma, sendo da parte espiritual, alguma dica, alguma orientação de hábito que você gostaria de passar para as pessoas, ou algo para engenheiros. Um adendo que eu queria até falar com você. Se você já, antes da mensagem que eu tinha esquecido, você já pensou em levar a engenharia de Minas pro digital? Então, já pensei nisso. Tem algumas pessoas que tem algumas páginas e perfis que já trazem isso. Tem até um podcast digital da mineração que eu conheço, que faz isso também. Tem vendas, eu tenho na mentoria que hoje eu participo, tem engenheiros, não são de Minas, mas que eles estão criando produtos digitais para a parte de mentoria. Sim. É uma coisa bacana. Algo... Acho que você tem um grande potencial. Quem sabe vamos desenvolvendo isso, né? Então, futuros e atuais engenheiros, sigam o Pedroca nas redes, que futuramente ele vai começar a dar dicas de engenharia. Fique de olho. Em nome de Jesus. Mas e a mensagem, Pedroca, que você gostaria de deixar? Mensagem, eu acredito que a gente tem, nós, né, como ser humano, a gente tem que evoluir a cada dia, não pode ser algo estagnado. Muitas vezes eu também me prendo, às vezes eu acho que eu não sou capaz e tudo, então nós temos que evoluir como pessoas, tanto na nossa profissão quanto na nossa parte espiritual, e buscando cada vez mais. O comodismo. Não aceitar, porque o comodismo ele mata você por dentro e reflete por fora também. Então, não se acatar, ficar só para si, é algo que você tem que desenvolver e espalhar. Então, buscar conhecimento e desenvolvendo mesmo. Acredito que isso é o principal. Seria a questão de sair da zona de conforto e sempre buscar se atualizar. Sim, com certeza. Pedroca, para finalizar, eu gostaria de deixar para você uma cadernetinha dos hábitos exponenciais. Você falou que tem um hábito de devocional todos os dias? Sim. Você tem o hábito de anotar alguns scripts, tipo assim, teve alguma mensagem ali, alguma coisa da Bíblia que eu achei que falou comigo, pegar e passar pro papel, anotar? Sim, às vezes eu tenho, sim. Ou às vezes no final do dia também anotar como foi seu dia? Eu comecei um hábito esse ano, só que eu não levei pra frente, só que é um hábito legal. Qual? Que é você pegar como se fosse uma agenda mesmo e você escrever um acontecimento do seu dia. Assim, aleatório. Uma coisa legal que aconteceu, uma coisa ruim, e isso ter relatado durante o seu mês, durante o seu ano. Porque isso dá uma sensação de viver, você viveu aquilo, você viveu o dia, você viveu o acontecimento. Porque muitas vezes a gente vai passando e deixa as coisas passar, né? Esquece, né? Esquece o que você fez, o que aconteceu. Então, isso é algo legal que eu não continuei. Eu fiz 2 meses, acho que eu fiz até fevereiro. E por que você parou?
Parei porque eu esqueci. Eu esquecia, depois eu ficava com preguiça sabe, de voltar, Uma colocar. dica. O que é uma coisa que tem na sua rotina diariamente, tem um horário fixo? Isso Tem. O que tem hoje? hoje Que é padrão seu. eu vejo devocional, assisto Que devocional horas? É o de horário, manhã cedo. sempre esse horário. Sim, Então, você sempre colocar um novo hábito posterior a um hábito que você já tem. Então, agora eu vou te dar essa cadernetinha. Você vai lembrar de mim. Após o devocional, você vai anotar. Mas aí você não precisa anotar exatamente o que você vivenciou, mas alguma coisa relacionada ao seu devocional. Algo que você queira vivenciar. sim. Algo que você ameja, algum aprendizado que você teve naquele devocional. Sim. Ou, melhor, se você quiser dar continuidade ao seu hábito antigo, que seria algum acontecimento que teria que ser à noite. Mas você teria que colocar esse hábito após um hábito que você tem todo dia à noite. Ou do dia anterior, né, no caso. Exato. Dá pra ser feito também. Ou dá pra você, na manhã seguinte, falar do dia anterior. Sim. Perfeito? Beleza, obrigado. Vai ser muito útil. Eu tava até procurando uma caderneta esses dias. Agora você tem hábitos exponenciais. Obrigado pelo presente. Pedroca, foi um prazer te receber aqui, tá? Muito obrigado. Obrigado. Futuramente você virá de novo. Nós iremos falar sobre engenharia de Minas no digital para vendas. Vamos aprofundar mais, né? Vamos, Obrigado pela oportunidade de conversar aqui, foi bacana. Saber um pouquinho dessa história do Pedro, né? Verdade. Muitas coisas. Obrigado. Finalizamos aqui mais um episódio dos Hábitos Exponenciais.